Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Viana Júnior e esse é o nosso canal História em Fragmento. Sejam muito bem-vindos. A história do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia se confunde muito com a própria história de Salvador e entre estes há um elemento em comum, o fogo e as incontáveis histórias de incêndios que desde sempre consumiram as vidas e as riquezas do povo baiano. Alguns dos incêndios aqui em Salvador desobstruíram ruas e permitiram novos projetos urbanos, assim como as companhias de seguros que adotaram as suas providências, constituindo os primeiros corpos de bombeiros informais da cidade na década de 1870. Serviço particular das companhias de seguro, aliança e interesse público, como visto na primeira parte desse vídeo. Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo para você assistir. Agora, fique com as 8 histórias incendiárias na cidade tropical de Salvador, Bahia. Mas antes, a nossa vinheta. Mas se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, não esquecendo de ativar o sininho e curta esse vídeo, que é uma forma de incentivar o nosso trabalho. Também me siga nas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. Muito bem. Mapas da cidade de São Salvador, 1894. Esta é uma planta da região do centro de Salvador do ano da fundação do Corpo de Bombeiros da cidade, em 1894. O quartel que conhecemos hoje, localizado na Barroquinha, sede do Comando Geral, não foi a primeira desta instituição. As tais sedes tiveram como estações os seguintes endereços: de 1895 a 1896, Rua do Corpo Santo; de 1896 a 1903, Rua Manuel Vitorino, Preguiça; de 1903 a 1917, Mercado do Curriachito; e, em 1917, a Praça dos Veteranos, onde se encontra até os dias de hoje. Construção do quartel da Barroquinha. Em 1916, o engenheiro italiano Filinto Santoro venceu uma licitação pública para a construção do quartel central do Corpo de Bombeiros, na esquina da ladeira da praça com a Rua da Vala, atual Avenida JJ Seabra, defronte ao Largo dos Veteranos da Independência. Abrindo parênteses. Ilustração de 1873 da Praça dos Veteranos no sentido da Barroquinha. A rua à esquerda é um acesso à Ladeira da Palma. O casarão ao centro ainda existe. Era o antigo Largo de Guadalupe, devido à Igreja de Guadalupe, demolida em 1858. No centro, vê-se o Chafariz de Guadalupe, instalado no lugar da igreja por volta de 1860, e que fazia parte do Sistema do Queimado, que à época era a empresa que distribuía água pela cidade. O historiador, engenheiro, teatrólogo e jornalista Cílio Bocaneira Júnior fez a seguinte referência a essa capela. Na Praça do Guadalupe, até bem pouco tempo ainda, antes da construção do novo quartel do Corpo de Bombeiros, inaugurado em 29 de março de 1917, viam-se destroços de alvenaria atestando a edificação da capela de Nossa Senhora de Guadalupe, ali existente e que foi demolida em 1858. O edital da concorrência exigia a apresentação de um projeto executado com todos os detalhes. Santoro teria vencido a concorrência, dentre outros motivos, por ter assumido o compromisso de entregar a obra no prazo máximo de 6 meses. O edifício em estilo neoclássico, com sua fachada externa inspirada nos antigos monumentos de Siena, Torre de Pisa e especialmente no Palazzo della Signoria, bateu o recorde nas construções públicas e privadas daqui da capital. Foi entregue em 29 de fevereiro de 1970, levando apenas 4 meses para ser concluída.
Santoro também foi responsável pela reformulação, em 1913, do mercado modelo, as reformas dos palácios da Aclamação, residência dos governadores, em 1918, e do Rio Branco, sede do governo estadual, em 1919, bem como o Cineteatro Cursal Baiano, depois chamado Cine Guarani, na Praça Castro Alves. Atualmente é o lugar que ocupa o Cine Glauber Rocha. Incêndio à Faculdade de Medicina da Bahia. Ali nas proximidades do Corpo de Bombeiros, exatamente no Terreiro de Jesus, no início do Carnaval de 1905, ocorreu um horroroso e dantesco incêndio na Faculdade de Medicina da Bahia. Segundo documentações da época, de repente, por volta das 21h30, as cornetas dos quartéis e o toque plangente dos sinos das igrejas badalavam o rebate, anunciando o incêndio no distrito da Sé e arrastando a turba para o local. Os bombeiros municipais, nesse tempo, o Corpo de Bombeiros pertencia ao município, não ao Estado, como se configura hoje, conduzindo uma velha e estragada bomba a vapor, comandados pelo tenente Oliveira Lima, mostravam-se impotentes para o combate ao incêndio em razão da dolorosa e proverbial deficiência de água e da falta dos necessários instrumentos respeitantes ao imediato isolamento. A dita bomba a vapor só começou a funcionar depois de 1h da madrugada. Grande parte da edificação sofreu com o incêndio, incluindo sua rica biblioteca e a capela do padre Antônio Vieira, que por sorte não se propagou aos prédios vizinhos, e a Catedral Basílica. Revolta dos Malês, Revolta dos Búzios. No lugar onde foi construído o quartel da Barroquinha, se não lá, muito próximo dali, no sobrado número 2, no sopé da ladeira da praça, possivelmente esse da ilustração feita em 1946 pelo médico e artista plástico baiano Otávio Torres, do local no século XIX, foi aonde, segundo o professor João Reis, os negros muçulmanos da Revolta dos Malês se reuniram clandestinamente e foram denunciados em 1835, antes de tomarem as ruas da Meca da Negritude, lutando pela liberdade, subindo a ladeira da praça com porretes e espadas, vestidos de branco ao serem surpreendidos pela força policial rumo à Praça do Palácio. O bombardeio à cidade de São Salvador. Ali, próximo ao quartel dos bombeiros, a cidade de São Salvador foi brutalmente bombardeada em 1912 pelas forças do governo federal, quando o Marechal Hermes da Fonseca, então presidente da República, com a presença de várias pessoas de sua família em cargos políticos, exigia a derrubada das oligarquias nos estados, para uma política que ficou conhecida como Comitê das Salvações, que pretendia moralizar o país. O bombardeio à cidade da Bahia ocorreu em 10 de janeiro de 1912, às 13h40, quando os canhões do Forte do Mar, Forte de São Pedro e do Barbalho, que deveria proteger a cidade, foram apontados para sua direção, culminando com a ascensão ao poder no estado da figura de José Joaquim Seabra, nome da atual avenida onde se encontra o quartel da Barroquinha, e com a derrota dos antigos líderes conservadores, dentre os quais principais eram Rui Barbosa, Luiz Viana, dentre outros. O comércio fechou, as linhas de bonde pararam e as pessoas fugiram, esvaziando suas casas. Dias depois ao ataque, os corpos de civis e militares que lutaram no confronto foram encontrados na praia do Porto da Barra. O traumático incidente ocasionou não apenas a destruição de vidas, que gira em torno de 500 mortos, mas também bens públicos e privados, dentre os quais destacamos
Incêndio no Teatro São João. O antigo Teatro São João, a primeira grande casa de espetáculos do Brasil, construído a partir de 1806 em arquitetura pombalina, teve em seu palco peças dirigidas por Castro Alves, Carlos Gomes e outros. Sofreu com bombardeio, como vimos, em 1912, mas resistiu. 11 anos depois, em 1923, o teatro foi destruído por um incêndio. Abrindo mais parênteses. Em dezembro de 2019, achados arqueológicos foram descobertos durante escavações na Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador. Acredita-se que os achados são do extinto Teatro São João dessa cidade da Bahia e possivelmente são ruínas de uma fonte. Incêndio da alfândega em Mercado Modelo. O Mercado Modelo começou a ser construído em 1911, em um local que pertencia à Marinha, ao lado da Praça Cairu, sem a sua famosa rampa. Inaugurado em 1912, a arquitetura industrial não agradou aos baianos e passou pouco tempo depois por nova reforma, tendo como projetista o mesmo Filinto Santoro do Quartel da Barroquinha, que imprimiu ao novo Mercado Modelo seu estilo eclético. Em 1917, o mercado sofreu o primeiro incêndio, com danos parciais. Em 1922, um segundo incêndio destruiu grande parte de sua estrutura. Um terceiro incêndio ocorreu em 1943, com danos parciais. Em 1º de agosto de 1969, ocorreu o último incêndio, que destruiu completamente o antigo Mercado Modelo. Em 2 de fevereiro de 1971, um novo Mercado Modelo foi inaugurado no antigo prédio da alfândega. Devoções a Santa Bárbara e a Orixá Yansan. Santa Bárbara é uma santa católica, madrinha dos bombeiros, sim, porque padroeiro mesmo é São Floriano, por aqueles estarem diretamente ligados ao fogo e aos materiais explosivos. Ela padroeira também dos mercados e mercadores, que encontra no sincretismo religioso correspondência com Yansan, Oiá, senhoras dos trovões e das tempestades. Há 300 anos ocorre no Centro Histórico de Salvador a tradicional festa de Santa Bárbara no dia 4 de dezembro, embora não exista uma igreja em devoção à santa na região. Assim como na Igreja Católica é festejada a data de morte da santa, nos terreiros de Candomblé e Umbanda, os batuques celebram a Orixá. Existiu sim, no sopé da ladeira da montanha, ao lado do Hotel das Nações, uma capela dedicada à santa, fundada por um coronel, muito frequentada por caixeiros viajantes e que foi destruída, adivinhe, sim, por um incêndio, sendo totalmente demolida em janeiro de 1900. Provavelmente, a festa e a procissão a Santa Bárbara se iniciaram ali, na rua e morgado com seu nome, com muita pompa e enorme regozijo dos pretos africanos devotos. Segundo uma publicação do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que foi fundado pelo conselheiro Almeida Couto, bem como fundador do Corpo de Bombeiros de Salvador em 1894, como visto anteriormente. E aí,
O que achou de tudo isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários, dá o seu joinha e compartilha, se possível, pois é uma forma de valorizar esse trabalho que se propõe verdadeiro, imparcial e gratuito para você, nessa importante plataforma que é o YouTube. Até mais!